O interessante, eu estava aqui meditando na palavra do Senhor, e a palavra de Deus, ela diz que não pode sair água doce e água salgada da mesma fonte. Não pode sair dois tipos de água de uma mesma fonte. E a palavra do Senhor, ela diz que não se colhe figos de abrolhos. Então não tem como você colher manga de um pé de uva. E interessante que eu estou aqui me deliciando no que o Espírito Santo ele está me revelando. Eu vou colocar no português, claro. A pessoa, o camarada, a mulher, o homem, o jovem, o adolescente, o pai de família ou a mãe, seja quem for, negro, branco, índio, estrangeiro, seja quem for, o camarada ele planta abacaxi a vida inteira. Só planta abacaxi e depois quer colher uvas, ou então quer colher morangos ou figos. A pessoa ela fuma a vida inteira e não quer colher um problema no pulmão, um câncer. A pessoa ela bebe, ela usa droga a vida inteira e não quer colher uma cirrose, uma dependência. A pessoa ela vive na prostituição, no homossexualismo a vida inteira, 5, 10, 15, 20, 30 anos, e não quer colher um HIV, uma doença venérea. Tem pessoas que colhem abacaxi a vida inteira. Mas uma coisa, existe a lei da semeadura. A Bíblia fala que tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Se o homem plantar o pecado, ele vai colher a morte. Mas se ele plantar a verdade, a justiça, ele vai colher a vida eterna. Então, eu estou aqui meditando aqui, junto com o Espírito de Deus, essa palavra. E muitas vezes a igreja não ensina, o pastor não ensina. Não, você veio para a igreja aqui, tal, não tem, você só fez besteira, no sentido da palavra, você só fez merda, mas não tem problema. Mas a pessoa, ela não é ensinada. Às vezes a pessoa chega na igreja e tudo que o pastor fala que a culpa é do demônio, que a culpa é do Satanás. Às vezes a pessoa aprontou mais do que o diabo. Às vezes a pessoa fez mais coisa errada do que o demônio. A pessoa só plantou abacaxi. O salmista Davi ele diz que tudo que o homem planta e semeia, ele colherá com lágrimas e com júbilo de alegria. Então o que eu entendo nisso? Tudo que nós plantamos ao longo da nossa vida, colhe. Se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida de jejum, se você tem uma vida de Bíblia, se você tem uma vida de caráter, honestidade, você vai ter uma vida abençoada, vai ter uma vida de paz, uma vida tranquila, vai ter sossego. Mas se você tem uma vida desordenada, uma vida de pecado, uma vida de imundície, uma vida de orgia, de vícios, de lascívia, de prostituições, homossexualismo, lesbianismo, uma vida depravada, uma vida suja, de criminalidade, você vai colher os frutos daquilo que você plantou ao longo da vida. Isso é bíblico, é a lei da semeadura. Então, quando nós
nós temos uma vida, nós temos que ver muito o que nós estamos plantando durante 1 ano, durante 2 anos, durante 5 anos, durante 7 anos, durante 10 anos, durante 15 anos, para ver como é que vai estar a vida da gente lá na frente. Porque lá na frente os frutos vão mostrar quem somos, a nossa aparência vai mostrar o que plantamos. Não estou falando de carro, não estou falando de casa, não estou falando de bens materiais, não. Que o caráter, quem planta caráter, colhe. Quem planta honestidade, simplicidade, humildade, também colhe. Quem planta oração, justiça e verdade, colhe. Tudo que você planta, você colhe no futuro. Mas basta você plantar. Se você planta só coisa ruim, só desgraça, só problema, você vai colher. Não é culpa do seu pai, de sua mãe, do A, do B, do seu marido, da sua esposa, do seu avô, do seu bisavô, do seu pastor. A culpa é individual. A colheita é individual. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Se o pecado para a morte, e se a justiça para a vida, então nós temos que analisar o que nós vamos plantar ao longo da vida para ver o que nós vamos colher lá na frente, que as pessoas vão ver e vão testemunhar a nossa vida, como estamos, como andamos, como o testemunho que damos. Então vamos ter inteligência, usar uma fé racional, uma fé inteligente, espiritual. Vamos plantar na presença de Deus, plantar a presença de Deus, viver na presença de Deus e uma vida de justiça, porque lá na frente nós vamos colher. Deus te abençoe em nome de Jesus.